Pedro de Alcântara nasceu em Lisboa, no dia 12 de outubro de 1798. Era filho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, príncipe e princesa de Portugal. Na conjuntura do nascimento de Pedro, Dom João VI e Carlota Joaquina só se tornaram rei e rainha em 1816. O menino era o quarto filho, o segundo filho varão, mas acabou tornando-se o herdeiro do trono português quando Dom Antônio de Bragança, seu irmão mais velho, morreu. Ainda na infância, Dom Pedro veio para o Brasil em consequência da transferência da corte portuguesa para cá. Isso aconteceu porque Portugal seria invadido por tropas francesas e, para impedir a sua prisão por Napoleão, Dom João VI decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro. Quando isso aconteceu, Dom Pedro tinha 9 anos de idade. No Rio de Janeiro, Dom Pedro ficou instalado no Palácio de São Cristóvão, lugar que abrigava o Museu Nacional recentemente arruinado por um incêndio. Teve uma educação de qualidade, como era de praxe para membros da realeza, conquanto os biógrafos afirmem que Dom Pedro era pouco aplicado aos estudos. Um de seus mestres, Dom Antônio de Arábida, acompanhou-o durante sua vida. Na transferência da infância para a adolescência, Dom Pedro demonstrava uma possível hiperatividade, uma vez que não conseguia permanecer sem ter algum tipo de ocupação. Os biógrafos igualmente reportam que ele sofria juntamente eventuais ataques de convulsão, causados por epilepsia. Pedro de Alcântara casou-se com Leopoldina da Áustria em 13 de maio de 1817. Sua esposa na época filha do imperador austríaco Francisco I, e o enlace dos dois visava certificar um acordo muito essencial tanto para Portugal quanto para a Áustria. Para Portugal, era momento de assegurar a associação de uma nação que saía vitoriosa na luta contra Napoleão e que tinha grande importância na Santa Aliança, coligação das monarquias absolutistas europeias que lutaram contra Napoleão. Para os austríacos, havia a garantia de um acordo com uma nação que possuía vastos territórios na América, especialmente pelo fato de que o Brasil tinha concluído de ser elevado à condição de Reino Unido. Com isso, as duas nações buscavam igualar seus interesses e compor laços para um crescimento comercial mútuo. Dona Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, teve grande importância na independência do Brasil. Apesar de o enlace ter acontecido em maio, Leopoldina só conheceu Dom Pedro em novembro de 1817, no momento de sua mudança para o Rio de Janeiro. Os relatos dos historiadores contam que a princesa austríaca encantou-se velozmente pelo seu esposo. Desse casamento, nasceram 7 filhos: Maria, Miguel, João Carlos, Januária, Paula, Francisca e Pedro. Apesar da fascinação inicial, o casamento foi excessivamente difícil para a austríaca. Os historiadores contam das traições cometidas por Dom Pedro, sendo o caso com a Marquesa de Santos o mais célebre. Igualmente existem historiadores que apontam evidências de que a imperatriz teria sido agredida por Dom Pedro. Depois de declinar do trono brasileiro, em 1831, Dom Pedro I retornou a Portugal e lá se envolveu na Guerra Civil Portuguesa. Esse conflito foi efeito da crise de sucessão que estourou no país. Dom Pedro I liderou tropas liberais na defesa do direito de sua filha, Dona Maria II, a administrar Portugal. Os liberais acabaram vencendo, e com isso, o oponente e também irmão de Dom Pedro, chamado Dom Miguel, foi sobrepujado e expulso de Portugal. Durante a batalha, ele ficou enfermo. Em 24 de setembro de 1834, acabou falecendo por conta de uma tuberculose. Em 1820, eclodiu em Portugal a Revolta Liberal do Porto, uma revolução de aparência liberal, organizada pela burguesia portuguesa, para recolocar Portugal como um núcleo administrativo do reino. Uma das exigências das cortes portuguesas, instituição política surgida com essa revolução, foi o regresso imediato do rei para Portugal. Por causa da pressão dos portugueses sobre Dom João VI, o rei jurou fidelidade à Constituição Portuguesa em 26 de fevereiro de 1821. Nesse dia, o rei também pôs fim ao afastamento de Dom Pedro dos assuntos da administração, e isso marcou o envolvimento do príncipe, politicamente falando, com o conflito que levou à independência do Brasil.
Em 7 de março, um decreto determinou que Dom Pedro seria regente do Brasil. No dia 23 de abril de 1821, outro decreto estipulou quais eram as suas atribuições nesse cargo. Esse decreto determinou que ficava o príncipe com o direito de confirmar cargos, postos e condecorações. Estava autorizado até, em caso urgente, a criar guerra ou a acolher tréguas. Dom Pedro deliberaria com a ajuda de 4 ministérios, do reino e estrangeiros, da guerra, da marinha e da fazenda. Em caso de óbito do regente, governaria Dona Leopoldina, com um conselho de regência. Desse acontecimento em diante, Dom Pedro foi uma peça-chave no percurso dos acontecimentos que levaram à independência do Brasil. Em 1821, o conceito de independência não estava muito consolidado afinal, mas a intolerância das cortes e as tentativas de recolonizar o Brasil mudaram esse quadro. O evento decisivo que mobilizou o movimento de independência aconteceu em 29 de setembro de 1821, quando ordens de Portugal exigiam o regresso do regente para Lisboa e revogavam uma série de medidas implementadas por Dom João VI. Pedro de Alcântara estava convencido de seu retorno a Portugal, mas sua esposa, Dona Leopoldina, atuou consideravelmente para convencê-lo a ficar. Paralelamente à ação da princesa, um grupo de brasileiros defensores da independência começou a se organizar em um movimento que exigia a continuidade do regente. Esse grupo, chamado Clube da Resistência, formulou um documento argumentando o porquê de o regente ficar no Brasil e entregou a Dom Pedro em 1º de janeiro de 1822. Entre os dias 8 e 9 de janeiro, Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas de pessoas que defendiam sua permanência no Brasil. Motivado por isso, Dom Pedro supostamente anunciou a expressão que marcou o dia do fico. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. O relacionamento com Portugal foi desgastando-se com o passar dos meses. Entre agosto e setembro de 1822, existiam 3 grupos com propostas diferentes para os rumos do Brasil. Os portugueses instalados aqui eram o primeiro grupo e queriam que Dom Pedro retornasse a Portugal e que as decisões tomadas pelas cortes fossem implantadas aqui. O segundo grupo era liderado por Joaquim Gonçalves Ledo e defendia a autonomia e a implantação de um padrão republicano no país. O terceiro grupo era apoiado por José Bonifácio de Andrade Silva, criatura de grande influência sobre Dom Pedro, e defendia a instalação de um estatuto monárquico constitucional. Dom Pedro acabou declarando a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Nesse momento, Dom Pedro estava em uma viagem para negociar juntamente com lideranças políticas de São Paulo o apoio ao movimento de autonomia. Durante a viagem, uma carta com novas ordens de Portugal chegou. O controle do Brasil, na ausência de Pedro, era transmitida para Leopoldina. Ela, após atualizar-se, convocou uma comissão em caráter de emergência e, nessa comissão, decidiu-se pela autonomia. Na sequência, cartas foram enviadas para Dom Pedro, e o mensageiro, chamado Paulo Bregaro, encontrou-o na altura do rio Ipiranga. No momento da declaração de independência do Brasil, no entanto, não foi nada pomposa. Os relatos contam que Dom Pedro estava sofrendo severamente de disenteria na viagem a São Paulo. Após a independência, seguiu-se uma batalha interna contra aqueles que ainda eram leais a Portugal. Dom Pedro foi aplaudido como imperador do Brasil, e sua coroação aconteceu em 1º de dezembro de 1822. Era essencial organizar um novo país, certificar o reconhecimento internacional e vencer os que ainda se recusavam a admitir a independência. O primeiro reinado ficou marcado pela força excessiva do imperador de concentrar o poder. O autoritarismo de Dom Pedro I foi uma questão que desgastou o relacionamento com as elites do país, criou conflitos internos e levou-o a rejeitar ao trono em mercê de seu filho em 7 de abril de 1831.